Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Na aula de hoje, iremos criar uma classe e uma instância dessa classe. Iremos estudar o instanciamento de classes, como funcionam, como é sua criação, quais são os procedimentos para a criação de uma classe básica dentro do C#. Bem, vamos inicialmente então criar um projeto. Vamos chamar esse projeto do tipo console application, conforme temos feito nas aulas anteriores de instance class sample. Temos então a classe principal criada com o método main, que é a porta de entrada e porta de saída do nosso programa, pertencente a uma classe chamada program. Perfeito? Bem, o que nós vamos fazer na aula de hoje é criar uma outra classe. Vejam bem que na minha solução, que contém um projeto chamado Instance Class Sample, eu tenho uma classe principal que foi criada automaticamente, chamada Program, e eu vou então adicionar uma nova classe ao meu projeto. Essa classe eu vou chamá-la de Book. Ela é do tipo template do tipo class. Perfeito? Criando. Bem, o Visual Studio então cria dentro desse meu namespace, que é o nome do meu projeto, uma classe chamada Book. Então agora nós temos que recorrer aos princípios de orientação a objeto para poder entender como funciona uma classe dentro do C#. Essa classe, ela faz parte de um namespace. Nesse caso, ela pode ser classificada quanto à sua acessibilidade. Se eu não coloco nenhum atributo antes do nome class, ou coloco o atributo private, essa minha classe não pode ser acessada de fora, ou seja, uma outra classe não consegue acessar essa classe. Agora, se eu quero que essa classe seja acessível externamente, eu devo atribuir public a ela. Nesse caso, essa minha classe pode ser acessada, pode ser instanciada externamente. O que a minha classe pode conter? Bem, as classes basicamente, de uma maneira mais simplificada, contêm construtores, contêm atributos, que são propriedades, e contém métodos, que são ações a serem feitas dentro dessa classe. Primeiramente, vamos ver o que é um construtor ou constructor. Bem, o construtor é um método especial que vai ser invocado automaticamente no momento em que essa classe for instanciada. De uma maneira simplificada, no momento em que você criar essa classe externamente, fizer uma chamada a ela externamente, o constructor vai ser chamado. Bem, como é a estrutura de um construtor? Eu declaro public e o nome da minha classe dessa forma. Ou seja, os comandos que vierem aqui dentro serão invocados através deste construtor. É importante que o estudante iniciante em C# e em orientação ao objeto esteja atento inicialmente às nomenclaturas que serão repassadas no curso. Na medida que o curso for avançando, então iremos criar situações de uso para todas elas. Bom, de uma maneira simples, todos os comandos que vierem dentro desse construtor
serão invocados no momento do instanciamento dessa classe, que nós iremos ver a seguir como funciona. Bom, depois eu tenho então as propriedades de uma classe. O que é uma propriedade? Propriedades são, na prática, variáveis a serem atribuídas a esse objeto. No caso de um livro, quais seriam propriedades de um livro? Bem, vamos citar algumas aqui de maneira didática. Eu vou dizer que o livro possui um ID, uma identificação, como se fosse o código do livro, né? Eu vou dizer que esse livro tem um nome, eu vou chamar de título, e vou dizer que esse livro possui um autor. E ainda que esse livro possui uma editora. Posso ainda dizer que esse livro possui uma data de publicação. Bem, criei as propriedades todas do tipo privado, ou seja, essas propriedades não teriam acesso externo. Aí entra um outro conceito da orientação a objeto. Esse conceito é o encapsulamento. Bem, o que o encapsulamento nos propõe? Eu vou declarar na minha classe propriedades privadas com variáveis privadas. Essas variáveis possuem sempre o primeiro caractere minúsculo. Isso por padrão de programação, né? Dentro do C#. E da orientação a objeto, é claro. Eu vou ter também uma propriedade que será acessível ao meu mundo exterior. Ela tem um comportamento muito parecido com um método. Já vou explicar por quê. O C# faz automaticamente esse link entre a propriedade privada e a propriedade pública. Vou mostrar para vocês. Clicando com o botão direito em cima da variável, você vai até a opção Refactor, Encapsulate Field. Encapsular a variável. Ela vai propor automaticamente um nome com o primeiro caractere maiúsculo, dando OK, ele vai criar então esse código de maneira automática. E ele tem essa estrutura. Eu só vou copiar e colar para uma parte específica da nossa classe. Aqui, Pronto. Vou separar para ficar de fácil entendimento. Veja bem, eu tenho nesse caso um identificador, né, com uma variável privada, e tenho também essa propriedade com um método como declarado do tipo public. Bem, esse código que foi gerado automaticamente pelo C#, ele possui dois acessores, o get e o set. De uma maneira didática, o get é algo que será retornado, um valor que será retornado no momento em que eu fizer qualquer leitura dessa propriedade. Ou seja, se eu der um console.writeLine dessa propriedade, ele vai executar o método get. Se não,
se eu fizer uma atribuição, ou seja, setar essa variável, ele vai então executar o código que está dentro do acessor set. É assim que funciona. Nós já iremos ver na prática um uso de tudo isso, tá ok? Da mesma forma, agora eu vou utilizar o refactor para encapsular as minhas outras propriedades. Título, autor, editora. Você vê que ele vai criando, então, sempre com o primeiro caractere da minha propriedade em maiúsculo, né? E a data de publicação. Ok? Bem, temos agora, então, as propriedades públicas e as privadas, organizando o código automaticamente, ou melhor, copiando e colando o código. Para que seja de melhor visualização do aluno nesse momento. Ok. Finalmente esse. Bem, então eu tenho aqui as minhas propriedades privadas e as minhas propriedades públicas. Tá. Bem, além de ter construtores, propriedades, eu ainda tenho os métodos. Métodos são ações, funções que eu vou executar dentro da minha classe. Esses meus métodos podem ser privados também ou públicos. Sempre que eu tenho um método privado ou público que ele vai apenas executar uma função, nós usamos a cláusula void. Então, eu posso criar um método público do tipo void, ou seja, ele vai apenas executar alguma função, e esse método deverá ter um nome, né? Eu vou dizer então que esse método irá se chamar clearProperties, ou seja, zere as propriedades, limpe as propriedades. Bem, nesse momento, eu tenho então criado uma classe chamada book. Ela tem um construtor que vai conter comandos que vão ser executados no momento em que essa classe for instanciada. Essa classe contém propriedades privadas e públicas. Este é o conceito de encapsulamento dentro de orientação a objeto. Você sabe que C# é uma linguagem fortemente orientada a objeto. E eu ainda tenho métodos que são ações que serão tomadas na execução, que podem ser chamadas externamente ou internamente na execução desta minha classe. Ok? Na próxima aula, então, nós veremos como isso funciona na prática. Por enquanto é isso, muito obrigado, até logo.